Olá, tudo bem? Deus abençoe você grandemente. Talvez você está passando agora nesse momento aí por uma dificuldade tremenda. Talvez aí em sua casa tenha algo que você pode transformar em bênção, em dinheiro para a sua vida, para resolver o seu problema, a sua situação. Talvez você está triste por uma porta que se fechou, que não enxerga que Deus abriu, mas Deus abriu. Eu tenho certeza, se Ele ainda não lhe deu essa visão, não iluminou a sua mente, é porque você ainda não ajoelhou, não pediu a Ele a luz, a direção. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 4, do 1 ao 7, que uma mulher que tinha 2 filhos, tinha um esposo, e esse esposo dessa mulher, ele morre. Essa mulher fica numa situação muito difícil, e esse esposo dessa mulher, ele era servo do homem de Deus chamado Eliseu, que escrito está no texto. Essa mulher pensa o que ela ia fazer, em minhas palavras. Ela pensa com ela o que ela ia fazer. Ela agiu certo. Ela foi ao homem de Deus. A Bíblia se refere a Eliseu como um homem de Deus. Ao chegar ao homem de Deus, ela começa a dialogar com ele. Naquela época já era difícil uma mulher se aproximar assim de um homem, mas ela se aproxima do homem de Deus e começa a conversar com ele. Olha, meu marido, o teu servo, morreu, mas tu sabe que ele era fiel ao Senhor. Agora veio aos credor para levar os meus 2 filhos como escravo. A Bíblia nos ensina aqui que essa mulher, ela foi muito corajosa e ela pensou no que ela ia fazer. É como se fosse um advogado no tribunal defendendo o seu cliente. Nós vemos que esse homem era um homem que corria realmente atrás do melhor para a sua família. Porque o texto vai dizer que ela diz para Eliseu que o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele era fiel a ti. Agora vem os credores levar os meus 2 filhos como escravo. E o Eliseu fica pensando o que ele ia fazer. Ele diz, diz-me o que você tem em casa. Ela falou, a tua serva, ela se coloca na posição de humildade. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Pois ele falou, pois bem, você vai, pede vasilhas emprestado para os seus vizinhos, mas não poucas. E entra para dentro de sua casa, tu e teus filhos, e fecha a porta e enche as vasilhas. Isso aconteceu, ela conseguiu muitas vasilhas. Ela entrou para dentro da casa dela e fechou a porta. Ei, talvez um milagre para acontecer na sua vida, na minha vida, é preciso fechar as portas. Fechar a porta do desespero, fechar a porta da mal, abrir a porta da esperança, abrir a porta da convicção que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós aprendemos outra coisa com esse texto, que essa mulher, ela trabalhava em comunhão. Primeiro ela teve comunhão com o homem de Deus, obedeceu para que o milagre aconteça, e ela foi e pediu as vasilhas, entra para dentro da casa dela, fecha as portas. Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, se eu não me engano, entra para dentro do seu quarto, fecha as portas e ora, que seu pai que vem em secreto te recompensará. A ocasião que nós precisamos ter com Deus num lugar só nosso. E essa mulher, ela trabalha em comunhão com os seus filhos. Ela vai enchendo as vasilhas e os filhos vão levando as vasilhas vazias. Quando ela pede a última vasilha, ela enche, pede, não tem mais vasilha, o azeite para. E aí nós aprendemos outra coisa com essa mulher. Ela era grata. Ela voltou ao homem de Deus e o fez saber que tinha realmente sido multiplicado, um milagre aconteceu. E o homem de Deus novamente dá uma instrução para ela. Ele diz para ela, pois bem, você vai, vende o azeite. Naquela época era muito caro azeite. Ainda, mas era muito mais caro. Primeiro ele falou, você vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Que restão para sustentar uma família. Ela fez uma coisa maravilhosa. Mas nós aprendemos com o esposo dessa mulher que ele pode não ter deixado bens material, mas ele deixou um legado, ele deixou um nome, ele deixou o crédito com o homem de Deus. Porque o texto vai dizer que ele era fiel, que ele temia ao Senhor. Então, meu irmão, eu não sei o que você tem aí. Talvez você tenha alguma coisa que vale. Pede a Deus sabedoria para você investir certo, para que você possa multiplicar esse talento que está escondido em sua casa. E você está olhando para todas as adversidades, esquecendo de ver a porta que Deus abriu, mas Ele abriu que Ele é contigo.
E se ainda não abriu, Ele vai abrir porque Ele é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe dou graça por a história dessa mulher. Está lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Meu Deus, que essa pessoa, Senhor, possa ser multiplicado tudo na vida dela a partir de hoje. Que as bênçãos do Senhor encobrem a vida dessa pessoa a partir de hoje, a comunhão, a vida emocional, psicológica, física, financeira, todas as áreas, todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus, Satanás, pega a tua bagagem e suma. Em nome do Senhor Jesus, todo mal e não volte mais. Um abraço, Deus abençoe.